Liguei. Olá a todos e todas que estão assistindo, ou que estão começando a assistir a essa live. É um prazer imenso estar em nome do CRP, né, abrindo mais uma discussão, e essa com um tema muito interessante, um tema que foi muito buscado por toda a categoria, seja na clínica, seja na assistência. Lidar com crianças nesse período de pandemia, né, gera em nós muitos desafios, muitas incertezas, e a gente, né, enquanto profissionais, quer buscar uma orientação. E aí eu acredito que a live de hoje, o encontro com a Ana, com a Iolete, com o André, vai ser um encontro para a gente aprender. Eu acredito que a gente vai aprender muito aqui, né? Eu gostaria primeiramente, então, de me apresentar. Eu me chamo Gabriela Braz, eu sou conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro e estou como coordenadora da subsede Baixada do CRP, que fica localizada em Nova Iguaçu. Então, eu já faço aí um clamor, todos aqueles da Baixada, Nova Iguaçu, Caxias, Redondezas, a Baixada em peso, né? Comente aí e coloca CRP, subsede Baixada presente. Bom, paralelo a isso, né, eu faço mestrado em Psicologia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e estou como pesquisadora no Laboratório de Estudos sobre Violência contra Crianças e Adolescentes, LEVICA. Bom, está aqui conosco hoje, né, 3 pessoas, 3 profissionais, né, psicólogos, e, como eu falei no início, né, um prazer inenarrável, né, posso usar uma palavra assim tão grande, porque está com a Ana Cláudia, né, professora, minha orientadora, uma amiga pessoal. Ela é professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professora também da pós-graduação e coordenadora do LEVICA, que ela pode estar se apresentando melhor daqui a pouquinho. E está também com a Iolete, né, que é presidenta do CONANDA, o Conselho Nacional, né, de Direito da Criança e do Adolescente. Então, estar com essas figuras é muito bacana. E o André Rangel, que é coordenador do eixo da infância e da juventude, e também colaborador do CRP, e ele é psicólogo na ONG Contato. Então, estão apresentados, sejam muito bem-vindos por contribuir, né, com o conselho, por contribuir com toda a categoria. Então, gostaria que vocês dessem umas palavras iniciais, umas considerações iniciais. Pode ser? Quem quer começar? Como colaborador do conselho, vou disponibilizar que os convidados que aí não são do conselho possam iniciar, quem quiser, mas também, se preferir, eu posso começar. Ótimo, bacana. Então, boa noite a todas, todos. Agradeço o convite do CRP 05 para participar dessa discussão, uma discussão tão importante nesse momento que a sociedade toda está impactada, né, com essa questão do Covid-19, são impactos que nos mobilizam nesse momento, mas que continuarão nos mobilizando por um período bem maior, né? Então, é muito importante que a gente pense o agora e pense o depois também. Agora sai o som. Pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer também, né, o convite do CRP e especialmente da Gabriela, minha aluna querida. Essa temática é muito cara para mim, desde sempre, há muito tempo pesquiso, né, sobre a infância, sobre o desenvolvimento, sobre as repercussões, né, de tudo que acontece nessa fase da vida e como isso repercute na vida mais à frente, na vida adulta, na velhice. Então, prazer, acho que vai ser muito bom fazer essa reflexão junto com vocês, eu acho que a gente vai aprender muito também aí com os nossos queridos aí colaboradores e convidados. Eu também agradeço a oportunidade e o convite que o Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro faz para que eu possa integrar esse grupo
tão bacana, assim, onde acho que a gente vai poder trazer aqui nossas trajetórias e trocar entre nós, mas também estender essa troca a toda a categoria que puder nos assistir, não só agora ao vivo, como depois, e favorecer esse diálogo com a sociedade. Eu parabenizo o Conselho Regional de Psicologia por essa iniciativa tão acertada, né, em um momento tão difícil, de manter esse canal de comunicação, não só com a categoria, mas com a sociedade em geral, e se reinventando, se recriando com essa oportunidade, com essa iniciativa, né? Acho que esse é o tempo, né? É o tempo da crise, é o tempo das crises oriundas que se associam a ela e das possibilidades de reinvenção de práticas, reinvenções de nós mesmos, né? E acho que é o que a gente pode também provocar, favorecer as pessoas que a gente atende a se reinventarem também. Então, agradeço a oportunidade mais uma vez. Ótimo, obrigada pelas colocações. Acredito que seja isso mesmo, né? O momento de se reinventar e o Conselho se propõe a isso. E as lives têm mostrado o quanto que a gente tem se aproximado, né, da categoria e o quanto a categoria tem se aproximado. Então, hoje aqui a gente vai discutir a temática, né, de estratégia de cuidado às crianças em tempos de pandemia, pensar na proteção, pensar no cuidado. E a gente conta muito com a participação, né, de vocês que estão nos ouvindo para comentar, para deixar perguntas, ideias, reflexões, que a partir dos comentários de vocês que a gente vai refletir aqui juntos, tá bom? Nesse primeiro momento, então, acho que eu posso abrir para vocês apresentarem a temática, o que vocês considerarem que seja importante, né, para a gente dar um start no nosso debate aqui. Quem quiser começar, fique à vontade. Bom, posso começar. Tá, joia. Em primeiro lugar, gostaria de falar que as minhas colocações sobre esse tema são a partir do lugar que eu ocupo hoje, né, como conselheira da sociedade civil, que representa o Conselho Federal de Psicologia no CONANDA. O CONANDA é um conselho que delibera as políticas de infância para o país, é um espaço de participação popular, um espaço paritário, né, tem representação do governo, de todas as áreas federais, e representação da sociedade civil. São, ao todo, 28 conselheiros, 14 da sociedade civil e 14 do governo. E esse ano, a presidência da sociedade civil, então, eu estou ocupando esse lugar em nome da sociedade civil. E esse é um espaço que a gente acha que é muito importante, porque foi uma conquista de muitos anos de luta do movimento social, que conseguiu inserir na Constituição Federal artigos que demarcam um posicionamento do país em relação à infância e adolescência, né, que coloca que criança e adolescente são sujeitos de direitos, que é prioridade absoluta, e que marca a ideia da proteção integral. Além dessa conquista da Constituição Federal, todo esse processo de luta em prol dos direitos humanos de criança e adolescente resultou também na aprovação do ECA há 30 anos, né, esse ano vai completar 30 anos, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esse espaço CONANDA é um espaço que a gente, não somente o CONANDA, porque existem também os conselhos de direitos estaduais e municipais, né? Então, esse espaço dos conselhos de direitos são espaços que a sociedade deve compreender o seu funcionamento e deve lutar para a sua existência, para a sua permanência, porque é onde a gente pode, a partir dos debates com a sociedade civil representada e o governo presente, qualificar as discussões no sentido de que as políticas públicas possam ouvir as demandas da sociedade. Então, nesse período de pandemia, né, o CONANDA deliberou e aprovou recomendações para a proteção integral de crianças e adolescentes, elencando uma série de recomendações, porque nós entendemos que, apesar desse vírus poder contaminar pessoas de qualquer classe social, mas ele não atinge da mesma forma a vida das pessoas. Então, e nós temos várias infâncias e várias adolescências no nosso país.
e dependendo de que classe social você pertence, de qual é o seu lugar de moradia, qual a sua comunidade de origem, o impacto pode ser muito maior, e nós temos observado isso, né? Há toda essa recomendação de que a gente permaneça em casa, de que tome as medidas de higiene para controle do contágio, da contaminação, só que nem todas as crianças e os adolescentes têm a mesma condição de tomar esses cuidados, de aplicar esses cuidados para si, para cuidar das pessoas que os cercam, né? Nós temos crianças que vivem em situação de rua, né, que estão em situação de rua, ou que estão em instituições de acolhimento, em situação de acolhimento institucional. Temos vários outros grupos vulneráveis que precisam de uma atenção especial. Então, preocupado com isso, o CONANDA publicou essas recomendações e vem publicando outros documentos, chamando a atenção, né, que, apesar de no início da pandemia não ter se discutido que crianças eram um grupo de risco, ou adolescentes eram um grupo de risco, mas, independente disso, né, a gente vê que crianças também adoecem, adolescentes também adoecem, podem ser acometidos pela doença, mas independente disso, se o coronavírus está na sociedade, está causando uma série de problemas para a sociedade, então certamente crianças e adolescentes também serão afetados por eles. E a gente precisa sair dessa lógica, né, do adulto e compreender também qual é o lugar da infância e que demandas e necessidades crianças e adolescentes possuem. Então, por isso a importância desse debate hoje, né, do tema dessa live, porque a gente tem que ter esse olhar diferenciado. Como é que a gente vai lidar com as crianças? Que tipo de acolhimento, que tipo de escuta, que serviços devem ser mantidos como serviços essenciais, que serviços são possíveis de serem mediados, né, pelos recursos da tecnologia, de forma a empreender as medidas emergenciais, mas, ao mesmo tempo, fazer todo o esforço para garantir direitos, né, para não violar direitos, né. Então, por isso, essa discussão tão importante, né, tão necessária, em função, né, desse país ser tão grande, tão diverso, e nós termos pessoas vivendo em condições muito diferentes umas das outras, né, e isso exige atenção focada e voltada para cada um dos grupos, né, que as políticas públicas buscam atender. Não sei se eu posso continuar falando, se vocês querem fazer uma rodada, você já apresenta as recomendações. O que vocês acham? Acho que você pode apresentar, né? E aí a gente vai falando junto, né? Enfim. Se pode deixar que eu estou aqui controlando o tempo, qualquer coisa. Tá. Eu falo, Violete. Eu vou procurar, então, pontuar algumas recomendações que eu gostaria de dar destaque, né? Uhum. E aí, na hora do debate, a gente pode trazer outras informações também. Então, a primeira questão que eu acho importante destacar, até ligada a essa questão do quanto a desigualdade produz impactos diferentes na vida das crianças, né? É que, para que as crianças sejam cuidadas e protegidas adequadamente, as políticas públicas devem atender os seus cuidadores primários. Então, os pais, os cuidadores que são responsáveis, né, pelas crianças e os adolescentes, devem ter o suporte do Estado em diferentes situações. Uma delas diz respeito a essas ações emergenciais de suplementação de renda, de garantia de renda para as famílias que necessitam desse tipo de política, né? Uhum. Nós vivemos no país, muito recentemente, a questão da emenda do teto dos gastos, né? E isso trouxe muitos prejuízos para várias políticas públicas. Com cortes de recursos para as políticas de saúde, políticas de assistência social, políticas de educação, que fragilizaram os serviços que são oferecidos, e aí, nesse momento atual da pandemia, isso
repercute muito mais, né? É muito mais grave a situação, porque aí a capacidade da rede de atendimento nesse momento fica comprometida. Então, isso exige um esforço muito maior agora para atender às necessidades de todos os grupos, né? E por isso a necessidade da destinação de orçamento para essas políticas sociais básicas e para políticas que possam complementar a renda, né, e ajudar a todas as famílias terem condições mínimas de sobrevivência, com acesso à comida, com as condições de proteção para evitar o contágio. Né? A gente vê muito a recomendação do isolamento social, mas aí a gente se pergunta, todas as famílias têm condição de permanecer em casa? Né? Muitas não têm, muitas estão saindo de casa porque não têm o que comer, porque não tem a condição básica de sobrevivência, porque não tem um salário garantido, não tem uma renda definida que possibilite o cumprimento dessa orientação de permanecer em casa. Então, nessas circunstâncias, o Estado deve entrar e deve apoiar para dar essa condição a essas famílias, né? Então, esse também é um cuidado que impacta a condição de saúde de crianças e adolescentes. Então, para que o Estado, né, garanta o direito à vida e à saúde de crianças e adolescentes, deve também ter essa preocupação com os cuidadores primários, né, e com essa necessidade de suplementação de renda. Por isso, a defesa, né, desse plano aí de renda emergencial que deve atender as pessoas. Infelizmente, isso ainda não tem se concretizado para todos os que necessitam, né. Um segundo ponto que eu gostaria de destacar é o direito à informação, né. Então, a gente sabe que numa situação de impacto como a que estamos vivenciando, as pessoas ficam angustiadas, né, diante de tantas incertezas, podem se sentir tristes, irritadas, né, impacientes, e isso impacta o modo como a gente se relaciona no ambiente doméstico, né, como a gente organiza o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, e isso afeta também as crianças. Então, as crianças têm direito de serem informadas sobre o que está acontecendo, de serem informadas sobre a situação de saúde dos integrantes da sua família. Nós precisamos ter um cuidado especial, né, com essas questões, utilizando linguagens que elas compreendam, né, que sejam acessíveis a elas, né, compartilhar as coisas que estão nos afetando nas nossas funções, nos papéis que nós desempenhamos, né, enquanto adultos e enquanto cuidadores delas. Por isso é importante a gente sempre demarcar que esse direito à informação, ele também se vincula à promoção de saúde, né, porque se a gente cria um ambiente seguro do ponto de vista emocional, acolhedor, né, onde você acolhe as angústias, as dúvidas, os medos, os anseios, as crianças vão poder elaborar melhor tudo o que está acontecendo. Né? E aí, a gente tem uma preocupação com a questão da educação, porque foram suspensas as aulas, mas muitos sistemas de ensino têm desenvolvido atividades e passado tarefas e feito alguma execução daquela atividade que era presencial, agora usando as tecnologias para não parar completamente as atividades das escolas. E, apesar de que a gente considera que é importante ter esse vínculo com a escola, nós temos muitas preocupações de como vai se garantir o direito à educação com equidade, porque nós não podemos simplesmente ocupar um tempo muito grande das crianças e dos adolescentes desenvolvendo tarefas, sem dar espaço para reflexão sobre o que está acontecendo no mundo, sobre o que está acontecendo ao redor dela, e nem sem desconsiderar que existem diferentes condições de acesso à tecnologia. Tem muitas casas que não têm Wi-Fi, as pessoas não têm os equipamentos necessários, né? E que também a gente não pode confundir os papéis. Os pais não são professores, as mães não são professoras, né?
Então, a possibilidade que eles têm de mediar a realização de tarefas é diferente daquelas que professores e professoras possuem, né? Então, é uma questão também que nos preocupa muito, né? Não é que a gente ache que a escola não pode fazer nenhuma atividade, não deve, mas com todas essas preocupações e também entendendo que esse tempo não deve ser considerado como dia letivo, como é uma aula normal, voltamos para a escola presencial e tudo aquilo que aconteceu durante o período de isolamento foi uma aula na carga horária letiva, isso é muito complicado. E o que a gente tem visto dos órgãos oficiais do sistema de ensino trazem muitas preocupações em relação a essa garantia do direito à educação. Para terminar, eu gostaria de apontar uma outra questão, e aí tem muitos outros aspectos, mas só para eu não falar muito nesse primeiro momento, né? E ouvir os colegas. A gente também tem ouvido muitos debates que chamam a atenção para a questão da possibilidade do aumento da violência doméstica e da violência sexual, né? E aí nós avaliamos que, mesmo antes da pandemia, a gente já tinha políticas que estavam fragilizadas em relação a alguns aspectos de atendimento, né? Nos últimos anos, nós tivemos muita divulgação dos disques denúncia, né? Tem estados que têm, ou municípios que têm o seu, e tem o Disque 100, que é um serviço nacional. E nós entendemos que o Disque Denúncia é muito importante, que é importante divulgá-lo, né? Mas é muito importante também oferecer o atendimento que é possível, que é necessário de ser realizado após uma denúncia. Em especial, nesse período da pandemia, a gente tem orientado que o sistema de garantia de direitos deve discutir quais são aquelas ações emergenciais que são essenciais e que devem ser mantidas, porque a gente não pode configurar uma desassistência em função da medida de isolamento social, né? Algumas ações podem ser realizadas através do teletrabalho e outras não. Outras terão que ser mantidas, né, e estar em funcionamento e disponibilizadas para as famílias, para as crianças e para os adolescentes que necessitarem delas. Então, seriam esses 3 aspectos que eu inicialmente destacaria, e depois, né, estou à disposição aí para outras discussões que a gente possa realizar. Obrigada, Iolete. Nós já estamos recebendo já bastante comentários, bastante perguntas aqui pertinentes, que vai dar pano para manga aí para vocês fazerem uma dobradinha para responder. Mas, junto a isso, né, a gente tem bastante comentários, né, parabenizando a live, dizendo que é um prazer ouvir vocês, né? Tem aqui a Ana Paula Lana Carnevelli, está dizendo assim: boa noite a todos. É sempre um prazer ouvir o André Rangel, tenho certeza que será muito proveitoso. Então, acho que tem um fã-clube seu aqui, André, assistindo a live. Muito legal. A Carol Perrota perguntou também, Iolete, se esses documentos que você citou, né, eles estão disponíveis no site do Conanda. Então, nós temos alguns documentos disponíveis no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é o ministério que abriga, né, o Conanda, onde fica a Secretaria Executiva do Conanda. Outros documentos a gente tem divulgado, né, é possível encontrar em vários sites, inclusive no site do Conselho Federal de Psicologia, está divulgado esse documento que eu estou comentando aqui, que são as recomendações para a proteção integral de crianças e adolescentes durante a pandemia, está lá na primeira página do CFP, né, é possível acessar. Uhum. Legal, eu só quero ler mais um comentário aqui antes de passar para o André ou a Ana, né, que vai continuar. A Tamires Campos colocou assim: boa noite, sou visitadora do programa Criança Feliz. Estou assistindo essa live para agregar conhecimento e orientar os cuidadores das crianças que eu atendo da melhor forma. Então, como a gente falou no início, né, uma live para aproximar a categoria, uma live para a gente
aprender de certa forma, né? E construir cada vez mais melhores estratégias e ferramentas para a nossa prática. Então, agora eu passo a palavra para... Pode ser a André? Pode. Posso falar, Gabi? Pode. Pessoal, boa noite. Para quem chegou depois, né? Meu nome é Ana Cláudia, sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professora de psicologia, da graduação, da pós-graduação. E lá na universidade eu coordeno um laboratório de estudos sobre violência contra criança e adolescente. E nos últimos anos do laboratório nós temos atuado na área de extensão, pesquisa, na área de prevenção e intervenção. E eu gostaria de fazer aqui algumas provocações desse lugar, né, de professora, de psicologia, também de alguém que atua junto à comunidade nessa área de violência, mas também como mãe. Eu sou mãe do Matias e do Micael. O Micael tem 17 anos e o Matias tem 10 anos. E eu gostaria também de trazer algumas informações, né, e algumas falas para a gente fazer um debate também. A Iolete foi legal porque ela trouxe uma visão assim mais macro, né, dessa situação toda, e a minha fala é mais micro, né? Eu vou falar um pouco do que está acontecendo aqui dentro dos nossos lares. Eu penso que essa pandemia, ela não trouxe só questões complexas, tristes, mas também ela está nos possibilitando alguma coisa bem interessante, que é essa coisa da gente mergulhar dentro das nossas relações, né, intrafamiliares, das nossas relações primárias, e mergulhar dentro da gente mesmo. Então, as minhas provocações primeiras, né, eu sei que tem gente que está assistindo que não é psicólogo, né, que é pai, que é mãe, ou que é educador, ou que são outros profissionais, não só da psicologia. Então, acho que a gente pode fazer um debate mais ampliado nesse sentido. Então, eu penso que a primeira pergunta, entendendo que agora estamos isolados fisicamente, não de todo mundo, né, mas, por outro lado, a gente está muito perto dessas pessoas, né, da nossa família, dessas pessoas que a gente estabelece essas relações primárias. O que a gente pode pensar para que esse tempo seja um tempo proveitoso? Porque essa pandemia trouxe uma coisa que há muito tempo a gente perdeu, que é o tempo, né? E o tempo de qualidade com essas pessoas a quem a gente ama, né? Essas pessoas que a gente chama de família. Então, as perguntas são assim: como é que eu funciono como pai e mãe, como educador, quem eu sou, qual é a minha personalidade, como eu funciono, e a partir disso, como é que isso reverbera no desenvolvimento do meu filho? Eu penso que essa é uma grande e primeira pergunta importante, porque as crianças e os adolescentes que estão hoje dentro, né, da nossa casa, eles refletem a maneira como nós, pessoas que são significativas para eles, funcionam. Então, essa é uma pergunta importante, né, interessante e difícil também, porque as crianças internalizam modelos de pessoas que são significativas. Então, como eu estou funcionando nesse momento? Eu estou tenso? Porque se eu estiver tensa, se eu estiver com sintomas de depressão, se eu estiver angustiada, se eu estiver insegura, certamente os meus filhos, eles vão refletir isso no comportamento deles. Então, a primeira questão remete à questão a visão do autocuidado. Em primeiro lugar, eu como pai, como mãe, como educadora, eu preciso pensar em mim, preciso pensar em como eu estou me cuidando, como eu estou respondendo ou correspondendo aos estímulos, né, que essa questão do isolamento social, de toda essa mudança social, econômica, cultural está trazendo para mim. E, paralelamente, pensar uma coisa também que a contemporaneidade trouxe para a gente, que são essas novas formatações, esses novos arranjos familiares, né? A gente sabe que a família contemporânea, ela tem dividido com o Estado e com o mercado grande parte da educação dos filhos. Nesse momento de pandemia, a gente está meio que tendo que reassumir esse lugar. E aí vem, né, as dificuldades, vem o vazio, vem o não saber, vem uma série de sentimentos complexos, né? Porque a gente faz esse trabalho compartilhado, mas agora a gente está tendo que assumir isso. Então, a gente pensar esse lugar, né? Qual é a minha família? Como é que eu me insiro nela? Como é que eu desejo estar com ela? Em que lugar, onde eu quero chegar com a minha família? Eu penso que são perguntas importantes.
Eu gosto sempre de reparentalizar os pais. Eu tenho atendido alguns pais e conversado com alguns amigos, dizendo assim: fiquem tranquilos, né? Educar é uma tarefa altamente demandante, altamente complexa. Os filhos não nascem com bula. A gente muitas vezes não sabe o que fazer quando pega um bebê no colo e ele chora durante horas e horas. Mesmo quem tem formação na área, quando vai entrar nesse lugar da maternidade ou da paternidade, encontra um vazio, um desespero, né? É um lugar de muita frustração. A gente precisa, nesse momento, e acho que a Iolete já falou um pouco sobre isso, é trazer para o centro da nossa família processos de negociação e de renegociação sobre esse espaço que a gente ocupa, que a gente divide. Toda relação muito próxima, ela é sempre muito bombástica, né? A família é um grande caldeirão de amor, de ódio, de estar perto, de estar longe, enfim, essa ambiguidade, inclusive, sustentar ela é o que gera o desenvolvimento. A gente sabe disso enquanto psicólogos. E nesse momento a gente está tendo essa oportunidade ao vivo, né? Assim, uma oportunidade online de estar experimentando isso. Como é que a gente suporta e sustenta esses movimentos, né? Eu tenho conversado com pessoas, né, sobre como as crianças estão se comportando, e alguns pais estão assim assustados porque elas estão manifestando sintomas ou emoções que normalmente elas não apresentariam. Tem um lado bom e tem um lado que é desafiador, e a gente sabe disso, né? A ciência da psicologia mostra para a gente que diante da frustração e da dificuldade, a forma como a gente responde a essas situações, isso muito nos revela, isso muito nos representa. Então, enquanto pais e cuidadores, a gente pode aproveitar esse momento para talvez entrar em contato de que é isso, esse é o meu filho, essa é minha filha, essa sou eu. E aí, o que eu faço com isso, né? Então, a gente precisa trazer para a discussão, para esse plano da subjetivação, ensinar as crianças que não têm resposta para tudo, né? Ensinar as crianças que elas precisam aprender a nomear a falta e não tendo nome para isso, né? Não sabendo lidar com isso, entender que a gente tem que esperar, a gente precisa aprender a lidar com essa situação. Então, essa é a primeira provocação, que é muito nesse lugar de pai, mãe, de família. E a segunda tem conexão com o funcionamento das crianças, né? É sempre desafiador, como eu falei para vocês, né? Educar crianças, é complexo isso. E eu penso que um primeiro e grande ponto importante, enquanto pais, educadores e psicólogos que estão agora nesse momento orientando famílias sobre como lidar com isso, é ajudar os pais a prover uma rede de apoio, né? E a Iolete já falou sobre isso no nível mais macro, e aqui eu estou falando no nível mais de micro-relações dentro do lar, que é manter essa rede de apoio. Às vezes eu, como pai e mãe, não estou conseguindo também suportar algumas dificuldades, mas eu posso acionar um avô, uma tia. A gente não está podendo ter contato físico, mas a gente está podendo utilizar, né, o que a tecnologia trouxe de bom para a gente nesses últimos anos. Então, nós não estamos distanciados socialmente, nós estamos só isolados fisicamente. A gente pode falar isso para as crianças, né? Ajudar as crianças a interpretar melhor esse tempo que a gente está vivendo. Então, muitas reações das crianças têm a ver com significados distorcidos e equivocados que elas estão fazendo a partir dos estímulos que elas estão recebendo. Então, nosso papel enquanto rede de apoio para essas crianças é ajudá-las a diminuir as distorções frente aos estímulos que elas estão recebendo nesse tempo. Então, essa rede de apoio ela tem que prover segurança, fundamental, e a Iolete já falou bem sobre isso com muita propriedade, prover afeto. Eu, como psicóloga, especialmente de crianças, adolescentes e mãe, vou dizer para vocês que afeto nunca é demais. Por quê? Porque afeto é uma necessidade básica, está aí na estrutura, né, do nosso desenvolvimento pleno, da nossa personalidade, e ajudar também os pais a proverem uma disciplina positiva para as crianças. E esse é um grande desafio para a família brasileira. Como a Iolete falou,
Infelizmente, o Brasil ele está no ranking aí de campeão em vários tipos de violência, né? Violência no trânsito, é o país que mais mata no trânsito, é o 4º país que mais mata mulher no mundo e está entre os 5 países que mais abusam de crianças, né? No mundo. Não é à toa que a gente criou e aprovou, fomos o primeiro país a aprovar uma lei de proteção integral à infância e adolescência por conta disso. Então, isso é trágico, porque isso aponta para uma ideia de que nós somos um país desregulado emocionalmente, nós somos um país raivoso. E a nossa disciplina, a educação que a gente oferece para as crianças ainda é uma disciplina arcaica, muito estruturada na punição. E a ciência já prova isso, né, que a punição não é o melhor modelo, não é a melhor prática, né, quando a gente trata de educação de crianças. Crianças que se comportam mal são, em geral, e a ciência já prova isso, são crianças desencorajadas. E a gente precisa lidar com isso, tá? Então, assim, eliminar as punições nesse exato momento que a gente está vivendo, né, muito perto, se relacionando, convivendo, e aí recebendo projeções, introjetando, enfim, traços aí de personalidades, é muito importante que a gente cuide disso, né? Que a gente pense, enquanto pai, enquanto mãe, quais são as estratégias que eu estou utilizando para me relacionar e educar os meus filhos, né? Ou quem está aqui no meu cuidado. E pensar, como é que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso fazer melhor? Então, punir não significa acreditar que uma criança ela vai se comportar melhor. Quando a gente pune alguém, normalmente quando a gente pune uma criança, a gente está dizendo para ela que antes ela precisa se sentir pior para depois ela se comportar melhor. E esse não é o melhor caminho, né? Existem outros caminhos mais interessantes, a gente pode conversar sobre isso depois. O segundo ponto tem a ver ainda com educação, é que educação requer paciência. Educar tem muita correlação com repetição. E aí a repetição é uma regra fundamental. E eu penso que esse tempo de isolamento, estar mais tempo com os nossos filhos, com quem a gente está agora educando, vai ser fundamental porque a gente está tendo tempo de repetir, né? Educar, a repetição, ela gera estabilidade, ela gera segurança, e segurança é uma necessidade básica para a criança, né? Repetir gera segurança, e segurança vai prover uma condição para a criança desenvolver hábitos, e hábitos são importantes para a construção aí da nossa personalidade. Uma outra coisa é que educar é um processo contínuo. Eu, então, não preciso ficar apavorado, achando que eu preciso fazer tudo nesse período agora de isolamento em que eu estou com a minha criança. Não. Educar é um processo para a vida inteira, então a gente precisa se acalmar. E o terceiro, sempre lembrar que conviver é negociar, né? E é a arte da negociação. E a gente pode fazer isso junto com quem está ao nosso lado, inclusive com as crianças, né? Então, você já tem visto aí, já tem saído posts, né, indicações maravilhosas sobre a importância de criar uma rotina para a criança, fazer isso junto com ela, entender o que ela gosta de fazer. Então, ao mesmo tempo que eu posso entrar com limite, entrar com uma regra, eu posso também entrar através da relação com afeto, com uma escuta ativa, e isso, então, atende às necessidades das crianças. O último ponto, para a gente depois partir para a discussão maior, é que, enquanto cuidadores dentro de casa, a gente precisa ficar atento às necessidades que as crianças e adolescentes estão apresentando para nós. Por quê? Os filhos e as crianças têm necessidades diferentes. Primeiro, porque estão numa linha, né, num ponto da linha do desenvolvimento diferente, porque têm temperamentos diferentes, enfim. E então, o que ele precisa? Ele precisa de afeto? Nunca é demais. Ele precisa se sentir seguro, então o que eu preciso prover? A criança está... eu tenho percebido e recebido, né, telefonemas para ouvir, olha, meu filho está ansioso, ele está mais ansioso do que o normal, ele está mais triste, uma amiga muito próxima esses dias ligou para dizer que a filha dela de 9 anos começou a chorar, dizendo que estava com depressão, que queria morrer. E eles são uma família muito estruturada, muito
amorosa, carinhosa, e a mãe ficou muito sem saber o que fazer. E ela falou, ué, filha, mas como é que você sabe esse nome? A gente nunca nem falou de depressão aqui. Ela disse, eu fui buscar no Google e vi que tudo que eu estou sentindo se chama depressão e eu quero me matar. E aí é um momento bombástico, mas ao mesmo tempo um momento interessante da gente ajudar as crianças. Essa filha, por exemplo, certamente ela estava apresentando uma necessidade de se expressar emocionalmente. Então, quando o pai está conectado, ele ajuda a criança a falar, ele vai criando um caminho, e aí nomear é muito importante, e entender que hoje, se a criança consegue acessar as emoções, isso é fundamental, porque aí a gente vai poder, se é raiva, se é tristeza, se é angústia, se é solidão, porque são sentimentos que estão emergindo, que são naturais para esse tempo extraordinário que a gente está vivendo, e todas essas emoções, ela tem funções que são positivas e negativas, mas elas têm funções positivas, e nós podemos auxiliar, então, as crianças, a partir dessas emoções que estão emergindo, a prover algum tipo de ação. E aí a gente pode ajudar a criança a se desenvolver nesse momento. Tem crianças que estão precisando e apresentando necessidade de companhia para brincar. Elas não brincam sozinhas, né? Elas precisam de alguém. Então, você, enquanto pai, pode e deve disponibilizar um tempo para isso. Tem outras que estão pedindo limites, enfim. São algumas necessidades básicas e tem outras que estão precisando receber disciplina. Então, essa disponibilização, não só estar presente fisicamente, mas se disponibilizando, né? Disponibilizando a mente, a escuta, ela, para mim, é fundamental nesse tempo, para que a gente possa se conectar com a emoção que foi ativada a partir desse estímulo de isolamento social, de mudança de rotina da criança, e a partir disso ajudar a criança. Então, se é tristeza, o que eu faço com isso? Se é solidão, o que a gente pode fazer? Se é ansiedade. E depois aí na discussão a gente fala, se vocês quiserem um pouco mais sobre o que fazer se uma dessas emoções foi a emoção que emergiu aí nesse contexto, tá bom? Então, essas contribuições que eu queria fazer inicialmente e espero que a gente possa aí depois retornar a algum ponto. Uhum. Tá bom, obrigada, Ana. Até aqui, né, discussões super importantes e super pertinentes, da gente entender que é um momento de crise, um momento de instabilidade, e precisamos de segurança, né, seja do poder público, da proteção macro, né, de crianças e adolescentes, quanto da proteção, né, micro, como a Ana Cláudia mesmo nos citou, né, as famílias, as pessoas que estão próximas às crianças. Então, vamos seguir e ouvir o André. Olá, boa noite a todos novamente. Para quem não estava desde o início, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesse espaço e nessa troca. Foi muito interessante a maneira como nós fomos aqui nessa live, que foi se constituindo essa sequência, porque a minha trajetória como profissional da psicologia, ela se deu basicamente numa relação, numa fronteira entre o macro e o micro, né? Eu atuo há muitos anos na assistência social com crianças vítimas de violência, em serviços das políticas públicas de assistência social. Já fui psicólogo do projeto Família Acolhedora, anterior à constituição da Política Nacional de Assistência Social de 2004, quando era um projeto que nasceu no Conselho Municipal dos Direitos da Criança do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, eu estou há quase 10 anos no serviço NACA, Núcleo de Atendimento a Crianças e Adolescentes em Situações de Violência, onde realizamos avaliações interdisciplinares dos casos que são encaminhados de notificação de violência nos órgãos de defesa dos direitos de criança e adolescente. E tenho também, concomitantemente a essa trajetória, pelas organizações da sociedade civil pelas quais passei e hoje estou, desde 2010 na Contato, representado a Contato e me apresentado enquanto representante dessa instituição nos espaços de reflexão e discussão da sociedade civil dos direitos da criança e adolescente, seja em fóruns, em movimentos sociais, mas também em momentos de eleição de representação dessa sociedade civil para os conselhos de direitos, tanto o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente do Rio de Janeiro,
como o Conselho Estadual de Defesa da Criança e Adolescente do Rio de Janeiro, do Estado do Rio também. Atualmente, eu estou representando a instituição nesses dois espaços. E no CRP, além de coordenar atualmente o eixo de infância e juventude, eu componho o núcleo de psicologia e sistema de justiça e sou integrante também, junto com a Gabriela, na comissão de orientação e ética, né, do Conselho. Enfim, então nessa trajetória que eu venho fazendo entre estar em instâncias do macro, da macropolítica, na macrodiscussão, mas também construir o meu dia a dia profissional num serviço onde as situações micro chegam a nós pelos encaminhamentos dos órgãos de defesa a esse serviço que está localizado no eixo de promoção dos direitos da criança e do adolescente, na composição do sistema de garantia de direitos. Aliás, assim, uma leitura recomendável a todos, para ter um maior conhecimento, né, Iolete, é a Resolução 113 do CONANDA, que institucionaliza, estabelece como o sistema de garantia dos direitos humanos de criança e adolescente ele está organizado, né? E que relações existem entre esses órgãos que compõem os três eixos que são as diretrizes, né, desse próprio sistema, que é o eixo de promoção, o eixo de defesa e do controle social. E esse espaço dos conselhos de direitos é o espaço eminentemente do controle social. Então, a partir dessa transição entre o macro e o micro, eu vou constituir um pouco da minha fala aqui com vocês, né? E vou dividir e compartilhar algumas situações. Eu acho muito interessante quando a Iolete traz, né, e a recomendação do CONANDA, Iolete, assim, tem sido uma recomendação que eu procuro ser um multiplicador dela. Essa recomendação do CONANDA em tempo de Covid, ela é um primor, assim, e é de uma sensibilidade para essa atenção à situação em que se encontra o Estado de Direitos Humanos de Criança e Adolescente no nosso país, que em dados momentos, ouvindo um pouco essa realidade, essas discussões, muitas discussões se atravessam em relação à questão da pandemia, e às vezes parece que se apresentam falas de que a Covid e o risco de contaminação pelo coronavírus, eles inauguram um estado de violação de direitos de criança e adolescente, praticamente, como se a violação fosse começar a partir dessa realidade, né? E a gente sabe muito bem que não é isso, e você falou muito bem, né, nesse sentido. A gente sabe que essa violação, que esse risco de contaminação, embora para todos, ele vai se efetuar de maneira diferenciada nas diversas instâncias socioeconômicas, socioafetivas, e esses desdobramentos, que é muito que está na fala de vocês duas, né, da Iolete e da Ana Cláudia, esses desdobramentos eles vão ser diferenciados, né, com elementos diferenciados. Sobre a questão dos benefícios, por exemplo, eu venho pensando muito sobre isso, e como a minha atuação ela sempre se dá em uma interface muito estreita com os colegas profissionais do serviço social, e a gente trata, né, e a questão das dificuldades materiais que a situação do isolamento, do confinamento, pode ter potencializado e agravado, acaba sendo um material de reflexão e de preocupação, tanto para psicólogos quanto para assistentes sociais. E esses benefícios a gente percebe, numa análise macro também, que muitas vezes, nesse momento atual de pandemia, era um momento importante, crucial, e isso algumas recomendações, a do CONANDA trata, e nota técnica da Secretaria Nacional de Assistência Social também trata, mas é uma nota técnica que tem princípios e diretrizes, mas não estamos verificando efetivações da forma de funcionamento proposta ali na realidade com que a gente se depara no cotidiano. São notas técnicas que, em momento de crise, eu venho conversando com pares e colegas dos conselhos de direitos em que eu atuo, tanto estadual como municipal, que era uma grande oportunidade em momento de crise que nós pudéssemos fazer, finalmente, a intersetorialidade funcionar, né? Que os sistemas únicos de assistência social e de saúde pudessem ser potencializados e incrementados e acionados na sua plenitude. Mas a gente vive agora um tempo de pandemia que chega no momento histórico do país em que a emenda constitucional 95 congelou recursos, né, para a saúde e para a educação, né? E a assistência social, então,
que sempre foi preterida historicamente, agora não vive realidade diferente. E com isso a gente perde uma enorme oportunidade de que esses recursos, que os equipamentos, as unidades de atenção básica da saúde e da proteção social básica da assistência social pudessem ser verdadeiros instrumentos e verdadeiros equipamentos, porque são capilarizados, porque chegam nos territórios, porque convivem com as realidades vivenciadas pelas famílias e pelas crianças, como equipamentos de um diálogo constante e estreito com essa sociedade, pessoas, de modo que isso pudesse ser melhor aproveitado e estar entendendo melhor essas demandas sociais que você assinalou muito, muito bem, Iolete. E, assim, e a gente não percebe isso do ponto de vista institucional, no sentido macro, né? Belas normativas foram feitas no âmbito sobretudo nas notas técnicas e portarias de assistência social, do funcionamento da política, mas que pouco se efetivam na prática. E aí também me chama muito a atenção nesse sentido, com que agenciamentos possíveis de enunciação são produzidos no campo social, né? E eu percebo isso também aí já trazendo um pouco de reflexões em diálogo com a minha atuação micro, né? Com as famílias atendidas no NACA, ou nas famílias que eu atendo no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, em que eu atuo também, no campo da assistência social. E eu percebi em alguns relatos, em algumas abordagens que fiz a algumas mulheres de família monoparental, com filhos de variadas idades, muitas vezes, num dos atendimentos que eu fiz, em alguns deles, inclusive, eu percebi relatos do tipo, com dificuldade muito grande, não sou médico, nós não somos médicos, e mesmo os médicos estão enfrentando dificuldade para diagnosticar, se não for com o auxílio da testagem, mas pelo que já muito se estudou e produziu sobre os sintomas e sinais dessa violência, dessa pandemia, os relatos dessa pessoa, dessa mulher, mãe de 6 filhos, 3 adultos e 2 crianças e um neto, e avó de uma criança pequena, de que os sintomas que já assolavam toda a família, e ela num estado mais agudo, eram resfriados. E que esses resfriados, a modo como ela podia constituir e enfrentar essa realidade em que ela mesma tinha noção real do quadro que vivia de gravidade, mas que ela tratava isso com pequenos resfriados, constituiu ali uma certa modo de subjetivação, provavelmente um modo de subjetivação não isolado daquela família e daquela mulher, mas veiculado, um modo de subjetivação a partir de agenciamentos de enunciação que atravessam, se constituem em coletividades de diversas origens religiosas, instâncias políticas, que a gente se depara atualmente em escutas públicas de pessoas que estão em um lugar de responsabilidade política sobre isso, que, na verdade, colaboram nesse agenciamento coletivo de enunciação por produzir modos de subjetivação que sofrem e que agravam sofrimentos psíquicos, possivelmente por essas influências. E aí nos coloca em determinadas situações críticas que nos levam a pensar que alternativas teríamos nós, né, e que possibilidades e limites nós, os profissionais da psicologia, temos, atuando, seja nas frentes de trabalho dessas políticas citadas por mim, da assistência social e saúde, e até da educação, mas também nas clínicas, né, e nos atendimentos dos serviços especializados como o do NACA. Porque, diante de um quadro desse de violação de direitos, né, de produzir uma realidade como essa mãe me disse no atendimento que ela, embora estivesse com tosse aguda, sem paladar, sem olfato, embora ela vivenciasse um quadro de febre alta diariamente, dor na garganta, ela dizia que não tinha conseguido ir a buscar um atendimento de saúde porque ela tinha receio de ficar internada e deixar os filhos para trás. E que esse resfriado que assolava ela e já tinha... eram sintomas que os filhos dela
dela já tinham também expressado, eles, de algum modo, eles foram pegos de maneira muito comum e que isso ia passar e que ela se isolava. E quando, nesse momento do atendimento, ela também trazia em seu discurso que a mãe dela, a avó das crianças, que não mora dentro da mesma casa, estava em estado grave na sala vermelha da UPA, lá da favela onde ela mora. E então eu pude trabalhar com ela e tentar entender como é que essa realidade e esse modo de encarar essa realidade estava podendo se constituir ali. E ao contrário do que, como o caso chegou a mim, né, através da educadora social que atua com o filho dela de 14 anos e que chamou muita atenção dessa educadora numa abordagem com o menino e com a própria mãe, de forma remota já, como essa mãe entendia, como ela era uma mãe que não era cuidadora dos seus filhos, porque os filhos continuavam circulando. A dificuldade, né, como a Iolete assinalou, circulando pela comunidade, pelos espaços públicos da favela onde ela vive. E o quanto para ela isso se configurou como um descuidado. Nesse atendimento psicológico, ela pôde dizer para mim que viviam os 6 num ambiente muito estreito, ou seja, sem condições de se isolar adequadamente, né, e de atender aos protocolos de segurança dentro de casa, mas que todos estavam amontoados afetivamente ali. E era justamente por esse amontoamento familiar que ela preferia não buscar o atendimento de saúde, porque ela tinha medo de ir buscar esse atendimento de saúde, ficar lá internada e deixar os filhos para trás. Então, assim, ali, ao contrário do que a princípio se apresentava como uma mãe descuidada, tinha ali uma mãe com um cuidado muito grande e um senso de proteção pelos seus filhos e de amor e afeto, que no entendimento dela é manter todo mundo amontoado, o que era o que o espaço físico permitia também, que todos se protegiam entre si. Então, acho que eu entendo dessa maneira que muito tem o que fazer em relação a esses atendimentos, essas políticas públicas, né? E as possibilidades que nós temos para lidar com esses riscos de violação e que tipo de violências realmente se deparam. Nós, lá no Núcleo de Atenção à Criança e Adolescente, de Atendimento à Criança e Adolescente, o NACA, como os casos são todos oriundos das notificações de violência criança e adolescente, violência das diversas ordens, já recebemos esses casos anteriormente ao período da pandemia. E quando esses casos nos chegaram, e a pandemia se apresentou, nós estamos agora num enorme desafio que eu acredito que todo profissional, e o da psicologia não enfrenta situação diferente, que é pensarmos como chegar e como manter a proteção integral, como garantir, ou junto com essas famílias, entender novos modos de convivência, novos modos de interação, que sempre foi o norte do trabalho, como junto com eles construir novos arranjos, novos modos de interação familiar que perpassassem pela proteção, pelo cuidado e pelo afeto, e muito menos por um afeto configurado em violência. E hoje é o grande desafio posto. Como chegar a essas famílias, né? Como chegar pela distância a essas famílias? Eu venho pensando com alguns pares de equipes das quais eu faço parte, mesmo no espaço de conselhos, e tentando pensar no campo de atuação direto com essas famílias, e entender que muitas vezes que a necessidade de um isolamento social, ela não precisa se traduzir em isolamento afetivo, psicológico e emocional. Só que para muitas pessoas é um binômio. Isolamento social e isolamento afetivo, isolamento social e isolamento psicológico é a única forma de encontrar recursos potentes para se defender dessa pandemia e se manter vivo. Cabe a nós, né, um grande desafio de veicular essas pessoas, encontrar no atendimento com elas possibilidades de que o isolamento social não precise se traduzir, se transmutar também e ser entendido como extensão em isolamento psicológico, emocional e afetivo. Né? Só que isso, na prática, que é um pouco que está presente na fala de vocês, e a Ana Cláudia traz muito isso nos exemplos que trouxe, parece que isso não é tão simples de se veicular. Né? E a nossa proposta tem sido, nos serviços onde eu atuo, pensar junto com a equipe que maneiras, que recursos
técnicos e teóricos temos já na nossa trajetória até aqui, antes da pandemia, e como podemos acioná-los e rearranjá-los de algum outro modo e associá-los a outros recursos que a realidade da crise nos coloca forçosamente, para pensarmos estratégias de intervenção nesses espaços e nesse modo de subjetivação em que isolamento social é entendido necessariamente como isolamento psicológico e afetivo, né, e emocional. E aí, então, eu só acredito na possibilidade de conseguirmos produzir fissuras nesse modo de estar no mundo, né, de efetuar o enfrentamento a essa crise, se a gente considerar que a nossa intervenção e a nossa abordagem e a nossa aproximação a essas famílias possa se dar numa análise muito cuidadosa, muito criteriosa da história dessa família nas comunidades em que estão inseridas, na comunidade, na sociedade que estão inseridas, e eu não falo comunidade só as favelas, mas mesmo para todas as instâncias e todas as classes socioeconômicas, mas nas realidades vividas dentro das coletividades das quais aqueles seres humanos participam, né, e constituem também, e entender essa história, entender as estruturas, entender as dinâmicas existentes. Eu vou precisar fazer uma pausa porque o meu computador está sinalizando que a bateria está por acabar, eu vou precisar recarregar um pouco. Então, eu inclusive, paro por aqui para poder socorrer, sair, e aí vocês, se quiserem continuar, mas vou tentar ser o mais possível. Tá joia, não tem problema, a gente espera. Vamos, então, abrir para alguns comentários, né? Eu selecionei alguns aqui que são bem pertinentes. Tem um da Patrícia Valadão. Ela diz assim: olá, sou psicóloga em Niterói. Uma pergunta para vocês. Como vocês estão acompanhando a questão das aulas online em relação aos cuidados de saúde mental das crianças? Estou vendo muita ansiedade por parte de pais e dos pequenos. O Phil Lemos coloca assim também, não é uma pergunta, mas acho que é uma reflexão, né, uma provocação. Ele coloca: a gente, além de conviver com a pandemia, precisamos enfrentar uma política de desmonte que vem acontecendo, inclusive ameaçando os conselhos. Sim, posso finalizar o raciocínio? Então, e aí, a partir disso, pensar que a convivência é o espaço da construção de métodos, né? E recorrer à convivência, não só a convivência, potencializar a convivência apresentada por esses arranjos familiares que chegam até nós, mas também a nossa convivência como profissional junto a essas pessoas, que métodos possíveis se apresentam nesses encontros, que eu já entendia que esses encontros antes da pandemia, eles precisavam ser potencializados na sua imprevisibilidade, na imprevisibilidade dos acontecimentos, mas que agora, mais ainda, se faz necessário que os profissionais se rearranjem, se reinventem e pensem, e escutem a família, o saber que provém da história de vida de cada um, e como muitas vezes os recursos estão ali. Eles já estão no modo de constituição familiar que está ali. E o que cabe a nós é fazer uma devida leitura disso, uma devida análise desses modos de convivência presentes ali, das estruturas possíveis que foram constituídas por aquelas pessoas até hoje, para pensarmos como que a gente entra. E com que proposta a gente entra, né? Uma proposta que componha, para que essas intervenções sejam... E as soluções, elas vão sair desses encontros, dos encontros já existentes entre eles, e que muitas vezes as saídas estão ali, mas não estão visibilizadas, são menosprezadas, não são valorizadas, porque isso é uma história de muita, sobretudo para a camada da população, a grande maioria desse país, né? Muito excluída, muito discriminada e agora abandonada por políticas públicas já há algum tempo, desde a construção desse governo que vivenciamos, né, atualmente no país, e a gente, muitas vezes, sem possibilidade de olhar para isso, mas as alternativas estão ali, estão na simplicidade desses encontros. Para essa família que eu trouxe aqui, por exemplo, que
trouxe a informação de que vivem amontoados afetivamente para enfrentar a sobrevivência juntos ao risco da morte, ao risco da contaminação a todos, né, e do estado agudo e da vivência do estado agudo dessa pandemia, dessa doença. O recurso foi, por essa fala, pensarmos juntos, eu no atendimento a ela, e ela dialogando comigo, encontrarmos a saída de olhar para esse amontoamento e ver e entender que potencialidades tem ali. Ela pôde perceber com esse amontoamento, o relato dela, nesse momento do atendimento, de que nunca antes ela lembrava, naquela história da família, um momento que ela conseguia reunir todos aqueles familiares em tempo integral, com intensidades de vivências cada um, considerando como cada uma daquelas pessoas daquela família podia vivenciar aquela situação e pensar recursos afetivos e valorização dessas potencialidades afetivas ali. Apesar da realidade dela ser uma realidade de desemprego, porque ela era faxineira de um casal de idosos num bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, Jardim Botânico, que a dispensou quando a pandemia começou. E ela era a única fonte de recursos da família, mesmo tendo 2 adultos da família, os 2 filhos adultos, mas mesmo antes da pandemia se encontravam em situação de desemprego. E ela, detentora do benefício, do direito ao benefício da Bolsa Família, no valor de R$400, e para dar conta daquilo, e atualmente encontrando dificuldades para que o recurso pudesse ser acessado por ela, o benefício. E aí, então, a gente pode falar um pouco dessa aridez econômica, mas que se contrapunha a uma realidade de muito afeto, de um afeto em profusão e um afeto em expansão ali e intensidade. Fazendo um paralelo dessa família com uma outra família que eu atendi, já uma família de uma mãe e um pai jovens, com 2 crianças apenas, e sem ter a mesma dificuldade de restrição física nos alojamentos da casa, sem dificuldade financeira, porque o pai das crianças, o homem da casa, ele continuava se mantendo no emprego dele, então a questão financeira não era se colocava, mas ela, diante de um filho de 6 anos, que não conseguia entender, apesar dela ter tentado explicar para ele, né? E aí a gente vai entrar um pouco nesse ponto também, que recursos as crianças em diferentes faixas etárias têm para elaboração da compreensão do que é esse momento, por mais que o adulto ofereça inúmeros elementos de entendimento e compreensão, que era o que essa mãe parecia fazer. Ela tinha uma filha de 9 e uma de 6, e ela dizia para mim, mas a de 9 entendeu muito bem, a de 6 o menino não consegue entender. Quando eu explico para ele que é um vírus que não pode ir à rua porque vai ficar com febre, e ele já entende o que é febre, isso fala dela para mim, eu penso que ele já entendeu. Mas no momento seguinte, no momento posterior, quando chega mais ou menos sempre às 16 horas, ele chora e ele fica muito irritado, muito nervoso, agride a irmã e a mim, dizendo que ele tem saudade dos coleguinhas da escola que ele não pode mais encontrar. E o apelo veio porque ela não estava mais conseguindo saber o que fazer e ela já estava o violentando fisicamente diariamente. E ela estava muito preocupada porque a menina de 9 anos entendia que também tinha vontade de violentar o irmão, mas não podia mais violentá-lo. Não podia violentá-lo porque entendia que ela era maior do que o irmão e não violentava, mas sofria muita tensão por ser agredida e não poder fazer nada. E aí, então, nós fomos entendendo essa realidade. E aí, a realidade ali já não era de um amontoamento de afetos, apesar da restrição física e geográfica ali do espaço que a família com que a família podia contar. Né? O espaço sobrava. Sobrava espaço, mas não sobrava espaço para inventividade, não sobrava espaço para o acionamento dos recursos que estavam ali. E aí, juntos, podemos pensar que saídas, estratégias podiam ser constituídas ali. E ela já tinha me dito que ela tinha acionado a videoconferência do celular, a videochamada, para minimizar o efeito do distanciamento da avó das crianças, a mãe dela, a avó materna, do convívio com as crianças e das crianças com ela. Mas ela ainda não tinha pensado que podia usar esse mesmo recurso para que o menino pudesse ver os outros coleguinhas da escola que ele estava sentindo falta. E aí, no meio disso tudo, ela ainda traz o relato de que a avó paterna dessas crianças
tinha falecido num espaço de tempo muito curto. E o menino era muito vinculado a essa avó. Ele convivia muito intensamente com essa avó paterna. E aí, então, ela pôde ir entendendo, e eu entendendo junto com ela, que possivelmente esse distanciamento do menino dos coleguinhas de 6 anos levava a ele uma experiência de subtração, de supressão de um convívio, de uma convivência, por terem saído do olhar e da presença física dele e do campo de visibilidade desse menino de 6 anos, e ele não entendia muito bem que essa supressão, por mais que a explicação abstrata tivesse vindo, e na hora da explicação abstrata de que o vírus exigia que ficasse em casa para que a febre não viesse, e febre ele já entendia, na hora que ele sentia a falta dos coleguinhas e dessa convivência, ele não conseguia juntar essa informação com o sentimento de frustração, de dor, e de, segundo ela, muitas vezes de desespero, que eu pedia para ela me descrever um pouco como é que esse menino se expressava diante desse momento. E aí, então, eu sugeri que ela pudesse disponibilizar esse recurso. Quem sabe ele vendo esses outros amigos em casa também, ele entendendo que eles ainda estão aí no mundo, mas não estão mais tão próximo dele, mas ele pode os vivenciá-lo próximos, e esse é o recurso da tecnologia, pode ser um potente recurso, mas ao vivenciá-los próximo pela câmera, igual a gente aqui distante estamos um do outro, mas estamos tão próximos nos discursos e nas experiências que estamos trocando aqui, isso poderia minimizar o sofrimento dele e fazer com que, de alguma maneira, inclusive, ele pudesse não vincular essa associação, talvez com a perda daquela avó que foi embora, foi suprimida dele, porque não teve uma doença, ela teve uma parada cardíaca e morreu repentinamente. E aí, então, essa vivência atual não seria também uma vivência de supressão de afetos, supressão de vínculos e de convivência. Então, assim, eu acho que a gente tem muito elemento para pensar, e aí que recursos a gente tem para isso. No caso da primeira família que eu me referi, o caminho tem sido possível numa articulação estreita do serviço de convivência que se faz na sociedade civil, que é onde eu atuo, nesse outro espaço de trabalho, numa associação estreita com o psicólogo da clínica da família lá da Rocinha, e que ele, entendendo a gravidade daquela família que vivia amontoada, mas não queria sair dali, porque já tinha uma avó que estava numa situação muito grave na UPA, e que depois eu fiquei sabendo que ela já faleceu, porque ela foi transferida para o Hospital Miguel Couto e não sobreviveu, e isso produziu mais impacto ainda para essa família, e essa mãe não queria buscar esse atendimento com medo de seguir o mesmo caminho, né, de ter a mesma vicissitude que essa avó teve. A sensibilidade também nessa articulação com a unidade da clínica da família fez com que o profissional de saúde, o psicólogo também, colega da saúde, da clínica, entendesse que ele precisava acionar o agente comunitário de saúde e ele, junto com o agente comunitário, ir à casa dessa família afetivamente amontoada e pensar que estratégias de, inclusive, vinculá-los ao atendimento, de desconstruir essa imagem de que não havia necessidade de buscar atendimento para um resfriadinho, uma gripezinha, mas a necessidade real de cuidados daquela família e a possibilidade de um campo de entendimento que há proteção em diversos níveis, naquele amontoamento há proteção, mas há também uma proteção de política pública, de cuidados, e a proteção e outras formas de proteção que ainda estão por vir, descobertas nos atendimentos que ainda vão acontecer, tanto dela com ele, como dela comigo, e nas articulações possíveis entre essas políticas de assistência social, por intermédio de uma entidade da sociedade civil, mas com um equipamento público de saúde, que é a Clínica da Família. Eu acho que André, estão abertos para a gente pensar. Assim, só interrompendo você, é porque a gente recebeu um comentário que vai muito ao encontro do que você estava falando e dos casos que você estava trazendo também, né? E acredito que a Iolete, ela consiga responder também junto com vocês, a Ana Cláudia também está convidada a responder. Ele diz assim, né, o Fio Lemos, como vocês pensam a participação do SGC no enfrentamento de casos envolvendo crianças vítimas de violência intrafamiliar e a atuação do psicólogo nessas situações, principalmente a longo prazo, uma vez que há orientações do Conselho Federal em não realizar atendimentos por telefone em casos de violência? Recomendação sensata, diga-se de passagem, mas que a longo prazo pode nos colocar de mãos atadas.
comentário do Phil Lemos. Violete, se quiser. Eu não consegui ouvir toda a pergunta, porque o som travou em determinado momento. Se você pudesse repetir rapidinho. Ele está perguntando, né, como que os psicólogos, a gente vai enfrentar, né, os casos que envolvem crianças vítimas de violência intrafamiliar. Como é que fica a atuação do psicólogo nessa situação, considerando que o CFP, em uma resolução, né, coloca que os atendimentos de violência não podem ser feitos por telefone. Como que fica essa recomendação a longo prazo também? O CONANDA, em parceria com o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual e a Rede Equipate Brasil, discutiu essa questão e nós publicamos uma carta conjunta recomendando cuidados em relação a essa questão, exatamente estabelecendo que esse atendimento, ele entra naquelas essencialidades que implicam na necessidade de um atendimento presencial. Né? Então, seja envolvendo desde o atendimento na delegacia, né, mas também envolvendo o conselho tutelar e a saúde e assistência social, que deve se construir nesse conjunto de políticas, protocolos de atenção emergencial. A gente sabe que esses serviços, essas redes, eles não estão funcionando integralmente, mas deve haver essa pactuação nos municípios de atendimentos que sejam mantidos presencialmente, tomando todos os cuidados, né, com a proteção dos profissionais, das pessoas que estão sendo atendidas, né, tomando a distância necessária, mas são casos que exigem uma atenção especial. E aí, por isso, a recomendação é de que se estabeleça esses atendimentos emergenciais, né? Por isso, a gente recomendou aos conselhos tutelares que, apesar da possibilidade do teletrabalho, que eles funcionassem em regime de plantão e articulados, né, de maneira intersetorial, especialmente com a equipe de saúde da família, que continua fazendo visita domiciliar, articulados com assistência social, que tem vários serviços que continuam sendo disponibilizados para a comunidade, para pactuar que a assistência será oferecida. É isso. Eu queria contribuir que essa resolução do Conselho Federal de Psicologia, recentemente, em período de pandemia, revogou o artigo 8º, que impedia que o atendimento remoto, utilizando recursos de tecnologia de informação, de comunicação, pudesse ser feito para os casos de violência. Então, justamente nesse período de pandemia, porque nós ali do NACA, do Núcleo de Atendimento à Criança e Adolescente, ficamos muito atentos quais seriam as nossas possibilidades de construção de estratégias para não nos distanciarmos dos casos de violência que já estavam conosco, né? É um serviço de atendimento a casos de violência, uma vez que não é possível, não é recomendado o atendimento presencial e a resolução do Conselho Federal de Psicologia, que possibilita o atendimento remoto por via de instrumentos de tecnologia da comunicação e informação, não podia para casos de violência, a gente não tinha mais nada o que fazer. E aí nós fomos tomados de surpresa, no bom sentido, quando o Conselho Federal teve a decisão acertada de revogar esse artigo 8º durante o período de pandemia, e aí nos colocar novamente num grande desafio para pensar como será a construção de um arcabouço metodológico, lançando mão de instrumentos já existentes, que nós já podíamos utilizá-los em tempo anterior à pandemia, mas nesse momento, para poder atender a criança, entender o modo como a violência está sendo tratada no âmbito familiar, com o incremento do convívio entre os familiares, né? A possível aproximação dessa criança, a reaproximação dessa criança com esse confinamento, com essa imposição de confinamento para isolamento, a possível reaproximação da criança com os alegados autores das violências que foram notificadas, né? Um risco enorme, e, sobretudo, diante disso tudo, um agravamento do ambiente de violência familiar, e pensar
nessa reaproximação e nessa intensificação da convivência, de como intervir de modo que a criança não apresentasse, e sem a possibilidade de estar no atendimento presencial com a criança, ter acesso a indicativos e sinais de que a criança estava ali, ou se sentia mais ou menos protegida diante dessas situações. E aí, que é necessário, como a própria recomendação do Conanda nos traz, da aproximação com outros equipamentos e outras políticas e outras estratégias. Nesse caso que eu citei, o psicólogo da clínica da família, ele vai até a casa e vai ter recursos outros para poder, inclusive, perceber se há sinais indicativos de que essa violência esteja acontecendo ou tenha se agravado. E aí, numa interlocução estreita com a nossa equipe, a gente vai pensar em estratégias conjuntas que vão ter que ser criadas, que não estão dadas. E não tem sido descartada a de equipe pensar o atendimento a essas crianças, inclusive chamado. Né? Não está sendo descartada essa possibilidade. Né? A gente só precisa pensar em que bases isso pode ser constituído e que atividade esse atendimento vai ter com um recurso como esse. Ótimo, André. Muito obrigada, até mesmo por sinalizar, né, da nossa resolução, que teve algumas reformulações, acho muito importante isso, e faço convite, né, a todos que estão nos assistindo a acompanhar as redes do nosso conselho, as publicações que são feitas do Conselho Regional, do Conselho Federal também, fiquem atentos, né, a todas as informações que são disponibilizadas. Bom, gente, infelizmente a gente já tem um tempo super reduzido, a gente está aqui com o chat cheio de comentário que a gente poderia trocar aí até meia-noite, se pudesse, mas infelizmente a gente tem que caminhar para um final, né? Então, eu gostaria de rodar, né, com vocês aí a fala, que vocês pudessem trazer saudações finais. A Ana pode começar. Talvez destacar aquilo que não ficou destacado de forma breve e fazer as saudações. Ok, queria agradecer, né, o convite, novamente, a participação, e aproveitar para responder uma pergunta que uma pessoa fez sobre a questão escolar, se a gente estava, de alguma forma, bem acompanhando. Lembrado, Ana, obrigada. E eu queria dizer para ela que é muito importante, né, que a gente estimule a família a negociar com a escola como é que está sendo todo feito esse processo. A ideia é que as crianças não sejam exigidas, né, em termos de produtividade, e que, de alguma forma, não haja avaliação com notas nesse período. E aí, eu acho que as escolas, as famílias vão precisar negociar com esse agente social sobre como fazer isso nesse momento. Então, a presença da família junto à direção, né, as reuniões, propor reuniões, encontros, enfim. Eu penso que as crianças vão sair ganhando muito dessa situação, e isso não envolve ganhar nota. Eu acho que se elas conseguirem entender o que significou esse momento para a nossa vida coletiva, não só individual, familiar, mas coletiva, se elas aprenderem a suportar esse momento, a lidar com a frustração de não poderem estar na escola, né, atuando ali, se relacionando com os amigos, com os professores, elas vão ganhar muito mais. Mas isso também depende de uma exposição da família, uma negociação com os espaços aí escolares, inclusive com as políticas aí que regem a educação no nosso país. Então, eu estimulo que os psicólogos direcionem as famílias nesse sentido, tá? E queria me despedir dizendo que eu considero que nós não estamos isolados fisicamente, né? Talvez um pouco, estamos só isolados fisicamente, não socialmente, como o André Rangel já falou bastante sobre isso. Eu acho que é um momento importante para a gente fazer um mergulho dentro da gente, de como é que andam as nossas relações, de como é que a gente negocia a educação, como é que a gente lida com a gente. Então, a gente, quanto psicólogo, precisa trazer isso como bandeira e entender que esse é o momento que a gente precisa viver a vida e viver de forma flexível. Paradoxalmente, no momento de tanta resistência, né, de tanta limitação, eu penso que a gente pode instalar a esperança, né, nas nossas famílias, nas nossas crianças. Nós somos os profissionais que temos o dever de fazer isso. Então,
de alguma forma, nos seus espaços micro e macro, enquanto profissional, tudo que você puder fazer nesse sentido, eu acho que está valendo a pena, é o momento certo para isso, tá? Então, queria agradecer aos colegas aí, a participação, aprendi bastante, foi muito bom estar com vocês. Obrigada, Ana. André? Então, quero também agradecer essa oportunidade mais uma vez. A troca foi incrível, acho que eu saio dela assim, levando muitas possibilidades de multiplicar as informações que eu recebi aqui de vocês, das falas que vocês trouxeram para os espaços em que eu atuo. Quero aproveitar esse momento final para dizer que, tanto no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da cidade do Rio de Janeiro, como no Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, nós estamos concluindo deliberações aos moldes da recomendação do CONANDA, pensando estratégias locais, né, considerando as idiosincrasias da cidade, para pensar estratégias de formulação de políticas públicas e de voltar à utilização dos recursos do Fundo de Atendimento da Criança e Adolescente de uma forma mais efetiva e pertinente ao que o momento exige, né? Atendendo as vulnerabilidades postas e agravadas por esse momento tão crítico, tão difícil, e como é que nós, em um lugar tão estratégico, tão importante, de interlocução com o Poder Executivo, né, detentor da utilização dos orçamentos da criança voltados para a criança e adolescente, mas que às vezes tão mal utiliza a alocação desses recursos, mas então nós, conselheiros de direitos da criança e adolescente, estamos num lugar estratégico de cobrança para que essas necessidades e essas atenções muito bem produzidas pelo CONANDA e colocadas nesse documento possam ser interpretadas por nós de acordo com as realidades locais, né? E no âmbito dos atendimentos, convocar os psicólogos para que, de alguma forma, se reinventem, se desconstruam, saiam dos locais de conforto, da tecnologia e das técnicas e teorias aprendidas nas suas formações, não abram mão delas, não é isso que eu estou, a convocação não é essa, mas que as ponha em análise, né? Esse é um momento de pôr os recursos que temos em análise, e numa análise não voltada para si, numa compreensão do em si, né? Mas uma análise voltada para o uso desses recursos que até hoje temos diante da nova realidade, de uma realidade com novos componentes. E realmente, Ana Cláudia, não é isolamento, é restrição social. Mas, muitas vezes, né, talvez aqui eu tenha deixado fazer passagem na minha fala, o quanto que talvez eu mesmo esteja vivenciando esse momento, talvez como um isolamento social para mim, né? E isso acabou se presentificando na minha fala. Mas não precisa ser desse jeito, né? Então, terminar dessa forma, convocar os colegas, os profissionais para nos reinventarmos e entender que as saídas não vão estar nas setorialidades, né? É um momento também de grande desafio para que as políticas setoriais se reinventem e produzam a tão propalada defesa da intersetorialidade que nos discursos e nos projetos, nos objetivos específicos dos projetos escritos para angariar recursos, sempre está presente, mas muito ausente das práticas. E agora a gente tem um momento urgente que nos urge de que a gente, de fato, saia da setorialidade que estamos para ir até o outro, ao psicólogo, ao assistente social, ao educador, ao pedagogo, aos educadores, aos médicos, enfermeiros, das outras políticas para a gente construir outros caminhos coletivizados. Sim. Muito bom, André, muito obrigada. Importante, né, esse chamado, essa convocação, muito legal mesmo. Só queria destacar, né, para vocês que ficou um tempinho aqui na tela, né, do ao vivo, o link das recomendações do CONANDA, enquanto a Iolete estava falando, a Ana Cláudia também estava falando, a gente deixou disponível aqui para que as pessoas pudessem acessar. Inclusive, está também nos comentários, então se vocês rolarem aí os comentários, vocês vão achar o link que eu consegui publicar enquanto estava aqui, tá bom? Iolete. Bom, assim, foi um prazer imenso ouvir a Ana Cláudia, o André, né, com a mediação aí da Gabriela. Acho que as reflexões que vocês compartilharam são reflexões extremamente importantes, né, dessa
escuta sensível para o outro, dessa importância da gente aprender com todas essas vivências que estamos tendo no momento, né? Eu moro numa cidade que está vivenciando a crise de uma forma dramática, né? Moro em Manaus, e hoje, por exemplo, foi um dia bem difícil, porque faleceram 5 colegas de trabalho da universidade. Então, assim, tem sido vivências bem pesadas, mas e a gente tem aproveitado esses momentos para muita união, né, muito esforço coletivo dos colegas na própria universidade, oferecendo atendimento online, organizando várias frentes de trabalho para apoiar a população, para fazer atividade com os estudantes e produzir coisas interessantes e construir espaços de aprendizado que se organizam pelo prazer de aprender e não pela obrigação. Então, mesmo diante de todo esse sofrimento, esse peso que esse cotidiano tem colocado para a gente, né, é importante a gente aproveitar o momento para pensar como a gente pode nos reinventar e inventar uma sociedade que seja mais fraterna, que seja mais solidária, né, porque é só por essa via que a gente vai conseguir superar as dificuldades que estamos vivenciando no momento, né, e a gente tem também que, enquanto sujeitos políticos, lutar pela aprimoração desse Estado que deve oferecer políticas mais consistentes para a população. Mas isso virá, né, com a nossa participação, com a participação de cada um de nós, enquanto corresponsáveis por todos esses avanços, né, e essas reinvenções. Então, com esse espírito de esperança, né, que a gente tem que encarar, e de força, né, que a gente tem que encarar todas essas situações difíceis. E de utopia ativa, né? Exato. Muito bom. Eu acho que as palavras da Iolete, desculpa, no final, acho que foram fundamentais, né? Assim, a gente encarar esse momento com esperança, né? Agir nas nossas ações políticas, nas nossas ações, né, profissionais, com ética, né, e com compromisso mesmo, né, de nós psicólogos, um compromisso com a saúde, um compromisso com a promoção de saúde, proteção, no caso dessa live, né, de crianças, adolescentes, o quanto a gente conseguir utilizar de estratégias e sempre, como o André falou, né, se reinventando, acima de tudo. Eu vou terminar lendo alguns comentários aqui que foram bem bacanas durante a live. Tivemos aí um bom alcance, muitas pessoas gostando, elogiando. A Flávia Guimarães colocou assim: que assunto super pertinente nesse tempo, obrigada. Wanda Vasconcelos colocou ótimas situações levantadas pelos palestrantes. Apareceu Flávia Guimarães aqui, acho que é uma fã mesmo da Ana Cláudia, colocou: Ana, você é ótima. E a Bárbara Correia está parabenizando o CRP e dentre outras pessoas também que comentaram aqui e parabenizou esse debate. Então, eu quero agradecer muito vocês pela disponibilidade, terem aceito, né, o convite, terem vindo aqui, né, falar um pouquinho do que vocês sabem, que é um saber muito rico, muito potente, e é um debate que não fica por aqui, né, que a gente continue debatendo sobre isso, conversando sobre isso, que a gente não pare, né. Então é isso, obrigada a todos que nos assistiram até esse momento. Continue acompanhando as postagens do CRP, as nossas próximas lives também, que são lives para aproximar a categoria do conselho. Então sempre compartilhem, comentem, estamos aqui para passar por isso juntos, como a Iolete falou, com esperança, tá bom? Então amanhã nós teremos uma live extraordinária, né? Não estava no planejamento, mas é uma live que vai falar sobre a saúde do trabalhador, eu acredito. Então, acompanhe as nossas postagens, compartilhe também, participe da live amanhã às 7 horas, ok? Um beijo a todos, tchau, tchau.